exemplar da Escritura, todavia, você poderá acompanhar com o texto no telão. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e que lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu somente até aqui. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite tão especial de estarmos aqui
também pelas ofertas voluntárias. Vamos agradecer a Ele. Pai Santo, Pai bendito, obrigado, meu Senhor, por este ajuntamento. Obrigado, Jesus, por essa reunião de homens, de mulheres que se encontram neste lugar para ouvirem a Escritura sendo lida e explicada, e assim receberem da Tua parte a palavra da vida, a palavra do Evangelho, a palavra que nos é alimento para a caminhada e a jornada. A nossa oração, Jesus, é que nessa noite todos possam discernir, todos possam compreender, que ninguém saia daqui com qualquer tipo de confusão, a fim de que a simplicidade do Evangelho seja ilustrado por meio dessas histórias que nos são como memória do caminhar de Deus com esta geração. Graças te damos por tudo quanto nós já vimos até aqui, e que nessa noite o Senhor nos seja favorável, a Tua palavra seja compreendida. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, essa é a nossa nosso quarto encontro, versando sobre este tema, o rei Davi. E é óbvio que à medida que nós vamos avançando na narrativa e observando a narrativa, absorvendo numa perspectiva, tendo em Jesus como a nossa referência, eu percebo que a gente chega hoje naquele que é o mais famoso episódio de Davi. Possivelmente, se você conversar com alguns juniores, com alguma dessas crianças aqui, você vai ver que elas sabem bem dessa história do gigante Golias e do rei Davi. Quarta-feira passada, eu disse que hoje nós veríamos sobre o gigante Davi e o pequeno Golias. Aí os irmãos ficaram me olhando assim, eita, o bichinho do pastor, está ficando velho. E aí eu disse, mas é isso mesmo, é o gigante Davi e o pequeno Golias, na perspectiva de que, olhando pela referência do Evangelho, quem é o gigante dessa história? E aí depois lá na frente os irmãos disseram, pastor, o senhor deu uma enrolada legal, porque eu acho que o senhor se equivocou mesmo e depois deu aquela emendada para dizer que não era, mas era isso mesmo. Na verdade, hoje o que a gente vai ver, olhando para Davi e Golias, é o dia em que um gigante venceu outro. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque desde o início da nossa caminhada, nós temos percebido que a escolha de Davi foi um contrafluxo dos estereótipos estabelecidos. Deus vai na contramão do razoável aos olhos humanos. Por isso que eu estou lhe dizendo que gigante nessa história é o menino que tem coragem de dizer, diante dos marmanjos que compunham o exército de Saul, e que estavam todos amedrontados e atemorizados pelo gigante filisteu, Davi é quem se agiganta nessa história, e disse, ninguém vai, se não tem um homem aqui, se faz 40 dias que há um desafio posto, eu vou, me apresentarei, e irei me ter com este que afronta aos exércitos do Deus vivo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos diante de uma batalha de estereótipos, aonde
o improvável acontece, aonde o maior é o menor, aonde o grande é o pequeno, aonde contra todas as probabilidades Davi se sai dessa história triunfante. Agora talvez você se pergunte por que aconteceu isso. E eu preciso voltar só um pouquinho para você entender que essa batalha de Davi e Golias, ela funciona na narrativa dessa história como sendo a autenticação divina da realeza de Davi. Eu vou repetir isso e quero que você entenda. Por que esse acontecimento? Qual é a razão desse embate? Por que que isso se deu? Ora, para que aquele que havia sido ungido na secretude da casa de Jessé fosse oficialmente apresentado ao povo. Quando a gente viu aqui desde o início, a gente percebeu, olhando para Saul, que Saul foi um rei, que conforme diz a narrativa, foi o rei aos olhos e gosto do povo. Não foi isso? Saul não foi aquele rei em que os israelitas disseram: ora, todas as nações da terra têm um rei, só a gente que não tem. E aparece Saul. E conforme a gente fez aquela sequenciazinha de Samuel, Saul é apresentado no 10, é promulgado no 11, no capítulo 12 Samuel entrega a atuação do controle e da administração do povo a ele. Aí quando chega no capítulo 13, ele faz uma bobagem, no 14 ele faz outra, no 15 ele faz outra, no 16, Deus chama Samuel e disse: agora chegou a hora de eu escolher um homem segundo o meu agrado. Então essa cronologiazinha histórica é muito importante para você entender que Saul, conquanto fosse um rei legítimo, não era o rei que encheu os olhos de Deus. Por isso que quando a gente então vai para o rei que encheu os olhos de Deus, a gente vai perceber que ele tem tudo para não ser aquilo que o povo espera de um rei. E talvez aqui nesse aspecto, a gente já perceba como a escolha de Davi já revela muito do Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho, quem é o grande, senão o menor? À luz do Evangelho, quem é o maior, senão o servo? À luz do Evangelho, onde está a força de um homem? No seu exterior? Nas suas visibilidades? À luz de Jesus, quando é que eu digo que essa pessoa anima o coração de Deus? É quando ela se apresenta poderosa ao mundo? Não. Perceba que nesse sentido, o que Paulo vai dizer, afirmando que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é que em Davi, na escolha, nas características, nos traços de personalidade, no jeito, no trato e no modo, você descobre um pouco do coração de Deus. Se você não discernir isso que eu estou lhe dizendo, você não entende porque ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque os traços que se exacerbam em Davi são aspectos que revelam quem Deus é, e o que Deus privilegia, e o que Deus aprova, e o que Deus autentica. Por isso que quando a gente iniciou a nossa caminhada, eu iniciei dizendo que conquanto Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, Jesus é
o próprio coração de Deus andando entre os homens. Daí porque é importante você perceber que olhando em Davi, a gente percebe algumas características de Jesus. Porque ele é segundo o coração de Deus, onde vai se apresentando nessas facetas da sua vida, características que em Jesus se planificam, se explicitam. Então, por exemplo, depois desse curto reinado de Saul, que não é mais do que estes poucos capítulos de Samuel, pelo menos até o ingresso e o aparecimento de Davi, quando é que Deus chama Davi? Em que circunstância? É mandando Samuel ir até a cidade de Belém, de Efrata. Bom, primeiro que Belém não era essas coisas nenhuma, né? Depois vai na casa de Jessé e passa por Samuel todos os filhos bonitões de Jessé. E aí vai passando e Samuel disse: esse tem pinta de rei, tem cara de rei. Ah, não é? Então vai ser o outro. Ah, não é? Então é o outro. E se diz que passaram-se os 7 filhos. E Samuel, já meio que confuso, ouve de Deus aquela expressão linda, dizendo que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o... Percebeu o que é evangelho aqui? Percebeu como o coração de Deus vai sendo descortinado para a gente? Percebeu como o coração de Deus vai sendo revelado para a gente? É óbvio que em Jesus isso está explícito. Que Jesus não se preocupa com aparência, com pedigree, com status, com posturas, com posições, com clericalidades, com liturgias, com paramentos. Nada disso é o que faz um ser maduro em Deus. E em Davi isso já começa a aparecer. Não fala, não tem mais nenhum filho teu. Ah, tem um. E naquele momento da jornada, eu disse aqui, bom, até este momento a gente não sabe o porquê de Davi ter sido preterido. A gente não sabe. Aqui a gente não tem como dizer. Será que foi esquecimento? Ou será que Davi era explicitamente rejeitado pela sua família? Uma espécie de José do Egito em Belém. Bom, olhando para a leitura de hoje, não resta dúvida, não é? Davi era uma espécie de patinho feio entre os bonitões filhos de Jessé. Aqui você vai ver que não resta dúvida. O bichinho era enjeitado mesmo. Se bem que ele não era feio, né? Porque se disse que quando ele vem, ele é ruivo, de pequena estatura e de boa aparência. Mas ele era rejeitado pelos seus irmãos. E conquanto tenha passado essa sua vida inteira na serenidade pacífica de quem cuida de ovelhas, Samuel o unge como rei de Israel. O que é outra coisa importante para a gente voltar aqui à mente e relembrar? É importante a gente relembrar que depois dessa unção, alterou alguma coisa na vida de Davi? Resposta: não, não alterou nada. Ele se levantou, comeu e voltou para cuidar das ovelhas. E Jessé e os seus filhos ficaram assim como que se entreolhando, dizendo: eu não entendi nada. Que conversa é essa? Bom, o tempo passa. E nós vimos aqui que no momento que Samuel unge Davi, se diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você não encontra evidência de nada fenomenal. Mas ato contínuo, o versículo seguinte diz: e se retirou de Saul. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e eu expliquei que essa questão do Espírito que se apossa e o Espírito que se retira é apenas a primitividade da consciência,
que vai ser vencida na nova aliança, quando se diz que o Espírito se derrama por toda a carne. Mas na primitividade da consciência daquela geração e daquele tempo, o Espírito de Deus não estava esparramado em todos os homens, conquanto a gente saiba que o Espírito Santo está presente, posto que sem o Espírito Santo a vida é inviável. Mas ele não estava como essa consciência. Por isso que só quem tinha consciência dessa possessão do Espírito Santo eram reis, eram profetas, eram sacerdotes, eram aqueles que eram ungidos oficialmente e à vista dos olhos dos outros. E a gente já sabe que isso foi vencido na nova aliança, posto que o Espírito está sobre toda a carne. E João, na sua epístola, diz que nós temos a unção que vem do Santo, todos nós temos essa unção. Agora, a questão é que no momento que o Espírito se retira de Saul, o registro narrativo, que não é outra coisa senão o diagnóstico do fenômeno observável, é que Saul começa a colher os frutos amargos da sua perversidade. E eu disse aqui aos meus irmãos que nós devemos encarar a vida como sendo exatamente isso. A gente não escolhe o que colhe, mas a gente escolhe o que planta. E por causa disso, eu não posso esperar colheita boa de quem só plantou perversidade, maldade, egoísmo, arrogância, presunção, prepotência. Então isso voltou para Saul, como sendo o bumerangue da lei da vida. Isso volta. E voltou. E essa perturbação psíquica de Saul, fazendo com que ele alternasse em momentos de lucidez com momentos de alterações mentais profundas, fosse interpretado como tendo sido um espírito maligno que veio da parte de Deus. E é nesse contexto que um dos servos de Saul sugere: olha, eu acho que coisa boa para você era ter uma pessoa que tocasse aqui uma harpa, eu acho que você ia ficar mais tranquilo. Lembram disso? E aí um disse: eu conheço gente boa, bom papo, conversa aprumada, na expressão do texto, sisudo de palavras, um homem de caráter reto, e tem outra coisa: o Senhor é com ele. E Saul diz: manda trazê-lo. E é nesse momento que você já percebe as intervenções da providência de Deus começando a alterar o curso da existência de Davi. Porque conquanto ele tivesse sido ungido rei, nada mudou. Até o dia em que na porta de Jessé, alguém diz: tem um jovem chamado Davi aqui? Ah, tem sim, está cuidando das ovelhas. Pois o rei quer vê-lo. E você percebe que eu disse aqui quarta-feira passada que você não deve se apressar com nada na vida, porque tudo se encaixa. Já percebeu isso? Tudo se encaixa. Talvez não os encaixes que você queira, mas os encaixes que estão montando o quebra-cabeça da sua existência. E nenhum quebra-cabeça pode ser tido como belo até que ele esteja totalmente completado. Portanto, não se aperreie, como bom nordestino falando. Não se aperreie. Isso pode levar tempo, mas a sua vida em Deus não é uma obra desfigurada. Deus sabe o que está fazendo em cada aspecto da nossa caminhada e da nossa jornada. Por isso que a gente só consegue enxergar quando a gente olha para trás.
De repente você olha para trás e você diz, mas se eu tivesse me casado com aquele traste? Bom, tem gente que hoje diz isso. Mas o fato é que a gente diz assim, meu Deus, que fogueira eu pulei de costa. Tudo se encaixa. E nada acontece em vão. Davi vai. E quando ele chega lá, a missão de Davi era uma só. Ficar na dele, e na hora que o bicho surtava, ele começava a tocar aquela harpa linda. E se diz que Saul acalmava. E eu disse aqui que a música tem essa utilidade terapêutica. Porque música não só feita só para a gente cantar na verticalidade, para Deus. Música também serve para a gente cantar na horizontalidade e se tornar aprazível aos nossos olhos e nos fazer nos beneficiarmos. Por isso é o que acontece com Saul. E aí naquele contexto, o que se diz é que Saul ama Davi e manda o recado para Jessé: deixa esse rapaz comigo que eu quero ficar com ele. Olhando para esse texto de hoje, o que se percebe desde o capítulo 17, no versículo 1, é que essa estadia de Davi em Saul não foi perene, ele voltou para casa. Deve ter ficado uma temporada, deve ter ficado um período até as coisas se amansarem, mas ele voltou para casa. E é quando Davi volta para casa, que é o que a gente encontra no versículo de número 1 do capítulo 17, que acontece então um fenômeno histórico. Se diz aí que ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e aí Saul monta o seu exército no vale de Elá, e está pronto para uma batalha. E o que se sabe quando você olha essa história, uma vez que ela já aconteceu, é que nada acontece em vão ou por acaso. Saul já estava com prazo de validade vencido. E não tem coisa pior do que um ser humano se perceber inutilizado para alguma tarefa e continuar ali. É o caso de Saul, um rei de prazo de validade vencido. Nada prosperará. E ocorre um fenômeno interessante. É que quando você lê, por exemplo, o versículo 4, se diz que então saiu dos arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Deixa eu lhe explicar um pouco sobre o que era a guerra nesses dias, para que a gente entenda um pouco mais. Você tinha nessa época as chamadas batalhas representativas. O que seria isso? Um exército ficava de frente para o outro, e ao invés daquele exército batalhar, surgia algum guerreiro valente e fazia o desafio. E aí o exército daria para a batalha o seu mais valente guerreiro. E é interessante você pensar nessa questão, porque a mais famosa batalha do Antigo Testamento, conforme diz um biógrafo de Davi chamado Charles Swindoll, não foi entre 2 exércitos, foi entre 2 pessoas. Essa é a batalha mais famosa de toda a Bíblia. Não é batalha de exércitos, é batalha de pessoas. Mas nessas pessoas você tem a personificação da nação. A nação está ali representada. E aí a gente se depara com essa figura ilustre, chamado de Golias. E se diz aí que o tamanho do cara era de 6 côvados e 1 palmo. Se a gente fizesse a padronização desse número para hoje, seria quase 3 metros.
Aí você diz, pastor, você está de brincadeira, que exista uma pessoa de quase 3 metros. Ah, você que pensa. De vez em quando a gente acha hoje, diga lá no mundo antigo. Agora, a gente não pode dizer que isso é normal, é natural. É algo anômalo. É tão anômalo que até para essa geração era uma coisa assustadora. Até para essa geração era uma coisa inusitada. Por isso que eles disseram, vamos botar Golias, porque ninguém encara um bicho dessa largura. Possivelmente essa estratégia de dizer assim, bora chamar um, já era próprio dos filisteus, porque só o tamanho do guarda-roupa já intimidava. Quando Golias foi para frente e fez o desafio, ele afrontou. Se a gente pudesse colocar isso numa linguagem de hoje, seria assim, eu quero saber quem é o macho de Israel que tem peito para me encarar aqui. Sabe aquela coisa que quando alguém diz assim, os que estão habilitados dêem um passo à frente, todo mundo faz assim? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tomara que não tenha tido nenhum bobinho para ficar parado, né? Porque senão era ele que ia. Mas nessa hora, não teve valente. Nem os bonitões de Jessé quiseram encarar o guarda-roupa do Golias. Ficaram tudo assim acuado. E é interessante que quando você lê o versículo de número 16, de Samuel 17, se diz que chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias, meus irmãos? 40 dias. Talvez para os nossos dias essa cultura bélica não faça parte do nosso cotidiano. Mas para aquela geração esse negócio do cara ir à frente e dizer assim, não tem ninguém que encare, era de uma vergonha. A nação ficava com a cara na lama, era uma vergonha. Porque nem para morrer apareceu um para dignificar a bandeira daquele povo. Não apareceu um para dizer assim, eu vou pelo menos morrer, vai de um em um morrendo, mas a gente demonstra honra e dignidade. Mas tal povo, tal rei. Mas tal líder, tais liderados. Porque o primeiro covarde foi Saul. O primeiro covarde foi Saul, ele que devia botar a cara e dizer assim, sou eu. Mas para que você entenda hoje quais são os caminhos da providência, Israel já tinha um rei ungido. Mas não era ainda um rei exposto. Era um rei de direito, mas ainda não era um rei de fato. E o que acontece no fluxo da história é que Deus nunca perdeu o controle de nada, tudo acontece no ritmo e na cadência da providência. Por isso que você vai ler então no versículo 19, que Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. É isso que se diz porque Davi está onde nessa história? Davi não está lá, Davi está em casa. E Jessé diz assim, meu filho, os teus irmãos estão na guerra, os soldados estão lá, e eu queria que você, que é o menino de recado, o rei é o menino de recado, você que é o office boy dessa história, vai lá e leva lá um pouquinho para eles, leva um pouco de pão, leva alguma coisa que pudesse alimentar a tropa. Aí o versículo 20 diz que Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, olha o cuidado de um líder e de um rei, e deixou as ovelhas com um guarda, não deixou ao relento, carregou-se dos mantimentos e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em batalha. Para fazer o quê?
para ficar parado olhando Golias tocar o terror. Só que nesse dia, Davi estava lá. E diz o versículo 22, eu preciso ler esse texto, senão a gente não entende, que Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Porque possivelmente Davi sentiu que tinha um clima estranho no ar. Todo mundo cabisbaixo, com aquelas caras tudo murcha, todo mundo assim meio down. E Davi disse, alguma coisa está errada com o acampamento de Israel. E correu para ver o que era. Aí quando Davi chega lá que pergunta se estava bem, o versículo 23 diz, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o viu. Imagina, o office boy ruivo, olhando o gigantão, afrontando, e dizendo, não tem um homem aí no meio não? Aí Davi disse, não. Já foi subindo aquele negócio assim, o que é que vocês estão fazendo parado aqui? Ninguém viu não? Aí cada um olhava para o lado assim, olhava para o outro lado. Ninguém viu o que é que ele está dizendo não? E disse mais, como é que Davi interpretou a fala de Golias? Ele diz no versículo 26, quem é, pois, no finalzinho, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Há dois aspectos que a gente tem que considerar, e eu queria que você ouvisse com muita atenção. Primeiro deles é o aspecto geracional. Não dá para a gente ler uma narrativa como essa sem interpretá-la à luz da sua periodicidade histórica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi se sente afrontado, porque sente que Deus é afrontado quando o exército de Deus é afrontado. Por isso que sobe em Davi aquela raiva, aquela ira. Ninguém fala das coisas de Deus e fica impune. Bom, esse é o aspecto temporal. Esse é o aspecto generacional. Davi aqui é apenas o filho do seu tempo e da sua época. É óbvio que eu preciso lhe dizer que hoje, quando a gente enxerga a vida pela referência de Jesus, meu Deus, quem vai achar que Deus estava sendo afrontado por Golias? Que nada. É a consciência ainda primitiva, que diz assim, eu não aceito dizerem isso do meu Deus. Ora, é óbvio, para aquela época, para aquela geração, é o mais razoável. Mas Jesus não ensinou a gente, por exemplo, a ficar babando de raiva porque alguém resolveu falar alguma coisa de Deus. Veja, se a gente ficar hoje assim, eu não aceito. Feito, eu estou vendo gente que hoje dava tudo para ser muçulmano, para sair atirando em todos os gays, lésbicas e bissexuais e transexuais. Tem gente que diz assim, eu não vejo a hora. Ai, se eu fosse um muçulmano, eu depenava tudinho. Tem essas coisas. Tem. Parecendo João e Tiago, os filhos do trovão. Senhor, tu queres que desçamos fogo para destruí-los? Porque eles não quiseram te dar uma pousada. E Jesus disse que nada. Vocês não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio para salvar. Então tem uma coisa meio muçulmânica dentro de muita gente hoje em dia.
Teve um deputado que disse hoje no plenário da Assembleia Legislativa, diz assim, ó, se eu fosse um muçulmano, eu pegava um espingarda, dava um tiro na cabeça. Mas eu sou cristão, pelo amor de Jesus. O que o cara está confessando é, dentro de mim eu estou perdido, dentro de mim só existe Maomé. Mas como fora eu sou cristão, eu vou conter o que está dentro. Não é esse o nosso espírito. E o pior é que tem gente que se aferra nesse espírito de Davi. E diz, não, eu chego, canto aquela música, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu quero arrancar a cabeça como Davi. Meus irmãos, Davi dizer isso é uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa, tem dois gigantes aqui, um é Golias, que é um gigante físico, outro é Davi, que é um gigante de alma. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus disse que entre nós, o menor de nós, aquele que ainda tem uma consciência tacanha do Evangelho, é maior do que todos eles. Porque a gente tem a luz do Evangelho. Por isso que Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E olha que João era uma bomba atômica, mas nunca arrancou uma unha de ninguém. E Jesus disse, no reino dos céus, ainda João é o menor de todos. Então vamos começar a enxergar como tem que ser enxergado. Esse desejo de Davi, de dizer assim, não vai sair barato. Ora, é o fruto de uma consciência ainda primitiva. Jesus disse assim, olha, se Davi fosse um discípulo de Jesus, no sentido histórico da questão, porque ele era, mas dentro das limitações daquilo que de evangelho ele sabia. Mas veja que se ele vivesse pós explicação do evangelho por Jesus, Jesus ia dizer assim, orai e abençoai os Golias que vos perseguem. Ou não era? Então, pelo amor de Deus, se você veio hoje aqui dizendo assim, eita, o pastor vai falar hoje de Davi e Golias, eu não vi a hora. O meu sonho era chegar o dia que Davi pegar aquele miserável daquele Golias. Ora, se é esse espírito, eu lamento dizer a você, qualquer Golias que se levante para afrontar Deus ou você, ou o que quer que seja, a este tal, a única palavra que deve sair da sua boca é a que Jesus disse, eu abençoo e oro e amo aos que nos perseguem. Qualquer outra, nada tem a ver com Jesus. Você me entendeu? Amém. Agora, mesmo havendo ainda essa consciência primitiva que está ainda se apercebendo de valores do Evangelho, mas há em Davi também uma consciência. E que consciência é essa? É a autenticidade de Davi. Davi, apesar ainda de ser um homem que derrama sangue, eu quero que você entenda isso. Você acha que é bonita essa história aqui? Não. Não é bonito não. Ou você acha bonito isso? Se eu colocasse uma imagem de uma pessoa, não vou colocar. Se eu colocasse uma imagem de uma pessoa com a cabeça de um na mão, você acha bonito? Não. Você acha bonito o que o Estado Islâmico faz quando decapita a pessoa? Não é horroroso? Foi o que Davi fez. Davi pegou o cabelo do bicho e saiu assim, ó, aqui, ó. O que é que acontece com quem afronta o Deus vivo? É por isso que tem gente que está nesse espírito. Mas Davi só fez isso, meus irmãos, ele só fez isso, porque esse era o estado de consciência daquela geração. Você me entende? Dá para entender? Você acha, pastor, isso é bobagem? Não, tem tanta gente alimentando ódio, justificando com a Bíblia que você não sabe quanto. Tem tanta gente alimentando ódio contra o outro, justificando pela Bíblia. Não, eu justifico na Bíblia aqui. Eu odeio, Senhor, os que te odeiam. Davi disse isso. Davi é o filho do seu tempo. Mas uma vez que isso está bem claro para você, porque senão a gente vai ficar esquizofrênico na nossa interpretação da Bíblia. Porque a gente vai ficar assim. Aí por isso que por conta dessa incapacidade de fazer a leitura, observando a sua
progressão histórica, é que surgem aquelas perguntas bem bobas, né? Já viu aquelas perguntas? Pastor, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Já ouviram essas perguntas? Eu sei que você já ouviu. Meu Deus do céu. Só existe esse tipo de pergunta porque não foi feita a pergunta que deveria ter sido feita. O homem do Antigo Testamento é o mesmo homem do Novo Testamento? Resposta: não. Não é o mesmo homem. É um homem que recebeu a compreensão, ou está recebendo uma compreensão de Deus de forma progressiva. Não dá para botar de uma vez. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: e vindo a plenitude dos tempos, quando o pleroma da graça se fecha, e se sabe que agora é o momento kairós da revelação pelo Filho, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, e agora Jesus é a revelação final de Deus. Porque ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar lendo histórias como essa e saindo daqui dizendo assim: brinque não. Feita aquela história de gente que fica doido para o outro morrer. Fulaninho fez mal comigo, tem nada não. Ele fica fazendo umas viagens de carro por aí, não digo nada. É um desejo de morte espiritualizado. Depois que adoece, sei não. É a mão de Deus pesando. Irmãos, ora, Deus é justo. Se Deus quiser, Deus pesa a mão e acachapa todos nós aqui. Agora, em mim é que não tem que haver esse desejo. Em mim é que não tem que haver esse tipo de aspiração. Essa vontade de ver o outro, de um modo ou de outro, sendo punido pelo peso da mão de Deus. Isso não cabe para quem é discípulo de Jesus. Não cabe, não cabe, não cabe. Esses desejos de morte, de catástrofes, de tragédia, só para ele saber com quem ele está lidando. Não precisa disso. Deus é juiz, Deus é Senhor. E um dia todos comparecerão perante o reto juiz. Agora, quanto a mim, eu não fui chamado para ter outro sentimento, senão o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma vez que a gente compreendeu isso, a gente também compreende que Davi, apesar desse estágio de evolução da consciência humana, é verdadeiro. Davi não está para brincadeira. O que Davi está dizendo, e isso sim é uma consciência que tem que estar em nós, viu? Sabe qual é? É a que diz assim: se eu creio, se eu acredito que Deus, nessa perspectiva de que cada nação tem um Deus, e esses deuses duelam, os deuses duelam nos seus exércitos. Os deuses duelam. Se eu creio que esse exército de Deus não pode perder, porque é de Deus, se eu creio nisso, eu boto a cara na rua, sem medo. Agora, essa autenticidade de Davi é que tem que ser copiada pela gente. Em outras palavras, Davi crê mesmo. É por isso que ele diz assim: esse incircunciso filisteu vai afrontar o exército, Deus vivo, vai não? Não vai, porque eu creio até o tutano que eu vou lá com a cara limpa e eu venço ele, porque eu não vou na força do braço, mas eu vou na força do Senhor. É aí sim. É essa autenticidade que às vezes falta na gente, que a gente diz que crê que Deus é soberano, mas fica amurrinhado pelos cantos quando as contrariedades da vida nos alcançam. É essa fé autêntica que falta na gente, que canta dizendo que Deus é grande, que nada é maior do que Deus, e que quando acontece qualquer coisa que foge à programação de triunfo que nós estabelecemos, a primeira pergunta é: onde estás, Deus? Então disso eu quero, e de Davi, eu quero essa coragem de acreditar
contra as esperanças. Eu quero a coragem de colocar o pé na rua e dizer assim: existe uma proteção sobre a minha cabeça, e essa proteção é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero acreditar que nada acontece sob o fruto do acaso. Eu creio e eu quero me projetar na vida com essa confiança que teve Davi. Aí, ele se fez um gigante. Quer saber como é que foi essa história? Eu não vou ler porque senão fica cansativo, mas eu vou narrá-la. Davi diz assim: pera lá, aceito não, não pode. Quando Davi questiona, os irmãos de Davi, ouvindo, diz assim: ah, não acredito. Não, esse texto eu quero ler, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aos homens lá, como quem diz assim: o que é que precisa? Aí ele disse assim: acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Aí, é nesse momento que aquilo que era suspeita se transforma em realidade. Ou seja, o fato de Davi não estar presente naquele dia da escolha do rei, lembra disso? Não foi apenas um engano de esquecimento, foi literalmente uma expressa rejeição. Por que eu lhe digo isso? Porque o mais velho, o filho mais velho chega e diz assim: ei boy, ei boyzinho, o que é que tu quer aqui? Quem te chamou aqui, rapaz? Quem foi que pediu a tua opinião? Olha o que é que ele diz, olha como ele menospreza, versículo 28. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no... Você viu como é totalmente depreciativo? Rapaz, tu está fazendo o que aqui? Alguém por acaso te chamou nesse lugar? Homem, vai cuidar daquele mói de ovelha lá. Quem ficou lá cuidando delas? Porque essa pergunta que diz assim: com quem deixaste, significa dizer que ele, Davi, dava um valor muito grande. É como se dissesse assim: ele cuida muito. Então, com quem tu deixaste aqueles gatos pingados ali? Para tu estás aqui, já sei. Tu viestes aqui porque eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Só diz isso. Esses juízos fáceis que saem da boca da gente é só a projeção daquilo que a gente é. Quando a gente diz assim: ah, mas tu é isso e é aquilo outro. Meu Deus, gente, é como que você dissesse isso com familiaridade. Ah, eu sei o que é ser presunçoso. Você não diz: eu sei o que é ser perverso e mal. Sei tanto que quando eu olho assim, eu digo logo: presunçoso, maldoso. Era só a projeção do que eles eram. E quando dizem isso a Davi, Davi olha para eles. É interessante a pergunta de Davi. Parece que essa era a pergunta que Davi fazia todo dia em casa. Parece que Davi era aquele irmão do peteleco. Sabe qual é o irmão do peteleco? É aquele que quando um passa faz assim: mas rapaz, eu vi o que agora? E Davi passa: rapaz, o que foi que eu fiz com você? Então, a vida familiar de Davi revela um desajuste. Não percebe isso aqui? É desajustada. O que é que eu fiz agora? Porque parece que havia uma perseguição constante. Só que o que ocorre é que quando Davi falou, muita gente ouviu e levou até Saul. Saul, lembra de Davi? Sim, lembro. Não é o que toca? É. Pois ele está lá no acampamento e está dizendo que vai ser o cara que vai enfrentar o gigante. Saul chama Davi. Davi olha para Saul e diz: meu rei, não tem por que te preocupares, porque eu irei. E Davi diz: meu filho, isso é negócio de homem, não é de menino. Você vai fazer o que ali? E aí Davi revela algo que, quer queiramos ou não, é aí que vai nascer um rei. Não é sob os holofotes, é sob os anonimatos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quando nasce em você um ser maduro,
Sabe quando é que vai nascer em você um ser humano resistente? Você sabe quando é que vai nascer em você um ser humano que olha para a vida assim, com um olhar firme? Não é assim na presença dos outros. É por trás das cortinas. É quando a gente vive longe dos olhares dos outros. Sabe por quê? Eu queria que hoje você guardasse isso no seu coração. Nós temos a incrível facilidade de criar personagens na vida. Tem pessoas que elas já se auto-enganam. Ela é um personagem. Você olha, essa pessoa é sempre contente, ela é sempre para cima, ela é sempre feliz. E às vezes só esconde crises, angústias, amarguras, decepções, frustrações, feridas. E como eu falei domingo à noite aqui, eu só tenho duas opções. Ou eu trago isso à luz, e trazer a luz não é trazer a luz dos olhos dos outros, é trazer a luz dos olhos de Deus. Ou eu trago isso à luz e olho para as minhas crises, para as minhas depressões, e olho para a razão do que me faz ficar desistente da existência, e eu coloco isso da luz de Deus, e me refaço, e me reinvento, e me reconstruo, e projeto a minha cara para a vida com verdade, com transparência, com certeza de quem eu sou, sem ficar maquiando qualquer coisa que seja. Ou eu faço isso, ou eu não suportarei os vendavais da vida. Porque facilmente a gente fica se enganando, não quer encarar. Pois eu lhe digo, quando Davi vai até Saul, e Saul diz, você é apenas um moço, ele diz, é porque você não me conhece, você não sabe a minha história. Enquanto os meus irmãos estão lá de perna para cima, na casa de papai, eu estava cuidando do rebanhinho de ovelhas que eles estiveram lá. E quando esse rebanhinho de ovelhas foi atacado por um leão e um urso, eu não precisei de plateia, eu não precisei de aplausos. Venci eu e Deus que me viu. Eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, é na intimidade. E uma coisa que eu preciso lhe dizer hoje à noite é isso: conhecer Deus de culto, conhecer Deus de louvor, conhecer Deus de evangelismo, conhecer Deus de paz do Senhor, conhecer Deus de atividade, de agenda, de liturgia. Muita gente conhece. Agora o que a gente precisa saber é que a gente só conhece Deus mesmo é quando ursos e leões se levantam naquela dimensão que ninguém vê, que ninguém enxerga, que você diz assim, ou é eu e Deus, ou é Deus e eu, não tem outra. A minha pergunta que eu faço a você, qual é o lugar que você conhece Deus? Em que ambiente? Qual é o cenário que você conhece Deus? Porque na frente da batalha, Davi vai ser aplaudido. Eu vou encerrar com o final dessa história. Davi vai ser cantado. As mulheres de Israel vão ficar doidinhas. Vão. Tinha umas mocinhas lá em Israel que era tiete, viraram tiete de Davi. E eram mais provocadoras. Elas olhavam para o fã-clube de Saul e diziam assim, Saul venceu os seus milhares. Mas Davizinho venceu os seus 10 milhares. Davi vai virar famoso. Davi, a partir desse episódio, vai ficar conhecido. O povo vai dizer assim, olha Davi. Mas quem fez de Davi um homem
não foram os aplausos. Quem fez de Davi um homem foi uma vida cultivada no secreto. Isso não lembra Jesus? Não lembra? Lembra de Jesus dizendo isso? E tu, quando orares, não vai para as esquinas das praças, para todo mundo te ver. Entra no teu quarto e conhece Deus assim, ó, sem ninguém ver. E tu, quando deres a tua esmola, não fica fazendo fanfarrice, não. Não fica demonstrando. Outro dia eu estava na fila ali do banco, e uma senhora faltou R$ 50 para pagar o remédio dela. Eu não me aguentei. Eu não podia deixar passar. Fui lá. Eita, tá pago. Foi bom, ajudou a pessoa. Mas para você não serviu de nada. Porque é só fanfarrice de quem quer mostrar, de quem quer fazer se perceber. Começa a transitar a tua bondade da mão direita para a mão esquerda, sem que você mesmo fique contabilizando. É isso que Jesus diz, que a tua mão esquerda não veja o que faz a direita. Assim você vai se transformando num ser maduro e autêntico. Por isso que quando chegar a hora de você fazer alguma coisa e as pessoas verem, isso não vai encher a sua alma de orgulho. Tem gente que não pode ter audiência nem aplauso, se não surta e enlouquece. Por isso que às vezes a maior bênção de uma pessoa é o fracasso dessas questões públicas, porque se desse tudo que o cara quer, ele virava um Saul. Virava um Saul. Então começa a agradecer a Deus pelos ursos, pelos leões, Começa a agradecer a Deus pela rasteira. Começa a agradecer a Deus porque de repente você esteve sozinho naquela guerra. Não é uma queixa que a gente faz? Rapaz, quando eu passei por aquilo, parece que eu virei invisível. Que ninguém me via, ninguém me dava uma ligação, ninguém perguntou por mim. Aí você vai fazer o quê? Reclamar de Deus? Não. Aceite essa pedagogia de um Deus que quer fazer de você um gigante diante dele. Só que aí, Saul disse assim, então, se é assim, então fazer o quê? Mas pelo menos, meu filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu lhe dar a minha armadura. E o bichinho aceitou, botou lá um capacete, aqueles ferros, tal, e ficou lá Davi parecendo um robô. Como é que mexe a cabeça? Aí ele disse, sabe uma coisa? Tira o que não serve. Tira o que não dá. Tira o que não cabe. Eu sou eu. Você é você. O outro é o outro. Deixa desse negócio de ficar querendo colar o outro em você. Deixa, cada um sabe a estrutura que tem. Deixa cada um fazer o caminho, deixa cada um criar as suas próprias musculaturas na vida, deixa. Davi disse, eu vou desse jeito mesmo. Foi lá com o samba, canção dele. Chegou lá de frente do gigantão. E ele disse, não tem jeito um negócio desse, eu vou chamar o conselho tutelar. Que Israel mandou uma criança. Eu não bate, menino. Sou eu um cachorro? Para tu vires contra mim com paus e pedras? E Davi disse, tu vens contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aí o resto da história a gente sabe, quando o bichão veio correndo, Davi pegou aquelas 5 pedras, que como eu já disse, já deu muito sermão, pega as 5 pedras e... Você não acha que aquilo era brincadeira, aquilo que Davi tinha, a funda, era uma arma. Era uma arma na antiguidade. Ele escolhia pedras certas e ele achou alguma frecha na armadura e o negócio foi mesmo que uma bala. O bicho caiu, aí a história é sangrenta, né? Sobe nele, puxa a espada, arranca a cabeça.
Aí é por conta e risco de Davi, é a sua geração. Pega a cabeça do bicho e diz: eu quero saber agora quem é Deus nessa história. Eu quero saber quem é quem. E naquele dia, Israel conheceu o seu novo rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Durante 40 dias, Davi viveu a sua vida comum. No 41º dia, sem presunção, sem programar, ele foi levar comida. Porque as coisas extraordinárias que acontecem na vida da gente, você pode ter certeza, são aquelas que a gente não programa. Elas simplesmente acontecem. E naquele dia aconteceu. E eu quero encerrar com você hoje, apenas lhe dizendo mais duas coisas. A primeira delas: não saia hoje à noite projetando em Golias os seus inimigos. Por favor, não faça isso. Se você fizer isso, você não vai ter entendido nada do que eu disse aqui. Os inimigos e os Golias e os ursos e os leões que você tem que vencer, sabe onde eles estão? Dentro de você. Você é o seu Golias. Diga aí se há alguém perto de você. Diga aí a alguma pessoa. Diga: você é o seu Golias. É. Mas eu lhe digo também, você tem que ser o seu Davi. Você pode dizer amém? Vença-se, supere-se, erga-se, levante-se, e você se mostrará gigante para o mundo, não é pela força do seu poder econômico, e você se mostrará gigante para o mundo, não é pela sua confissão religiosa que faça com que você se ache melhor do que o outro, que não frequenta o lugar que você frequenta, que não crê nas coisas que você crê. Você se agigantará perante o mundo quando a gente for grande conforme Jesus. O maior seja o que sirva. O grande seja como essa criança. Ou aí a gente vai ver uma geração de Davis melhorados. Você entendeu o que eu acabei de falar? Eu quero ser um Davi melhorado. E como é que eu posso ser um Davi melhorado? É quando eu tenho as virtudes do coração de Deus que batiam em Davi, mas eu não olho só para Davi. Aquele a quem os meus olhos estão postos é no autor e consumador da minha fé. Então eu melhoro Davi em mim. E eu melhoro Davi em mim quando eu olho para Davi pela referência de Jesus. E eu vejo nele o que eu vejo nele. E quando eu vejo nele o que eu vejo nele, fica dele o que nele já está. Aí eu sigo, aí eu caminho, aí eu venço gigantes, aí eu ultrapasso barreiras, aí eu aprofundo a minha intimidade, aí eu cresço no lugar secreto, aí eu transito entre os homens como sendo alguém que traz paz, aí eu toco harpa para os perturbados, sem precisar puxar espada para quem se põe na vida como meu inimigo. Duvido muito que você já não teve uma pessoa que você diga assim: ah, pastor, mas essa, a cabeça dela eu queria. Ah, eu queria. Eu não digo a ninguém, mas eu queria. Aí eu preciso lhe dizer hoje à noite, já pedindo para você ficar em pé. E a gente está se preparando para cantar uma canção. Vamos lá? Eu preciso lhe dizer uma coisa.
Não queira a cabeça de ninguém. Não peça a Deus a cabeça de ninguém. Mas vença. É esse desejo de morte que está dentro de você. Porque isso é um veneno que está comprometendo a sua alma, a sua paz. Eu nunca vi ninguém com desejo de vingança prevalecer. Eu vi uma reportagem essa semana que, meu Deus, eu não quero fazer juízo da dor daquela mãe, viu? Eu não quero fazer juízo da dor daquela mãe. E eu sei que o que aquela mãe festejou foi a coisa mais natural no mundo. Que foi uma mãezinha que perdeu seu filho assassinado por alguns policiais. Não sei se vocês viram. E o soldado foi julgado a 15 anos. Mas eu fiquei com uma dó daquela mãe quando ela deu uma entrevista, festejando a condenação e dizendo assim: agora eu posso seguir. Que nada. Que nada. A justiça tem que ser feita. Mas a única coisa que me liberta para que eu siga é o perdão. É o perdão. Perdoe. Saque a espada da misericórdia e perdoe. Aí você vai ver que se a justiça for feita pelos homens, se não for feita, se for feita de um jeito que você não goste, você não é refém. Você está me entendendo? Você não é refém do que lhe é exterior a você. Você não é refém. Bom é que seja feita para que haja justiça social. Mas você, dentro de você, não, você não depende disso. Você só depende de você olhar e dizer assim: eu perdoo e ando livre. Eu perdoo e ando sem fantasmas, sem Golias. Eu perdoo e ando com um caminho em mim que se faz uma vereda justa, graciosa e misericordiosa. Vamos cantar?